Muito bem, Shalom. Nós vamos falar nesse momento sobre o método histórico-gramatical. Nós já estamos falando sobre alguns métodos e tratando alguns assuntos relacionados à metodologia empregada, praticamente à hermenêutica e em alguns momentos também à exegese. Nós vamos hoje então tratar do método histórico-gramatical propriamente dito. Esse método, ele é um método de interpretação que ele vai analisar, podemos dizer, a forma do texto sem estar preso a questões filosóficas e teológicas mais profundas. Ele não vai estar, então, dando aquela priorização a uma análise filosófica e teológica estrita para poder decidir, tratar, abordar algumas variantes relacionadas principalmente ao escopo do Novo Testamento e decidir também, dentro da proposta dele, quais as diferentes variantes que podem ser inseridas na tratativa hermenêutica e analítica do texto em que está em questão. Uma outra questão também é que nós temos que considerar que esse método é um método que mais, vamos dizer assim, teve a aplicabilidade de um exame dentro do texto Receptus para ver algumas questões pertinentes a alguns desvios teológicos que o método histórico crítico estava desenvolvendo. Então ele passa a ser um confronto ao método histórico crítico e também ele passa a se tornar mais utilizado dentro de uma hermenêutica de cunho ortodoxo. A crítica histórico-gramatical, ela dependia fortemente, nós podemos dizer, de princípios exegéticos que se haviam sido desenvolvidos desde a época no caso, Erasmo de Roterdã, e que continham, muitas vezes, e em casos considerados até válidos hoje, na atualidade. Uma outra questão também pertinente é a convicção de que o significado de uma palavra deveria ser determinado a partir do seu próprio contexto, e também ser aplicado a partir de lugares que deveriam ser aplicadas esta determinada abordagem. Por último, nós podemos dizer que ocorreria um reconhecimento, de alguns escritos posteriores para ser trabalhados e ampliar os detalhes textuais e os sentidos contextuais para poder desenvolver uma análise, um olhar gramatical ainda mais detalhado dentro do aspecto semântico e do aspecto linguístico, que priorizasse com maior meticulosidade, uma maior prioridade, questão mais de uma maior deferência, ao texto dentro das suas realidades gramaticais e também principalmente históricas, para trabalhar essas questões históricas e gramaticais, podendo assim valorizar aspectos de uma teologia canônica e uma teologia respaldada pela fundamentação de cunho escriturístico e canônico. Obrigado a todos.